Senhor tumor que lhe pegou. O que me pegou. Inclusive, se tiver comentários, pessoal, às vezes tem gente que tem, especialmente homens, né? Eu queria perguntar, mas como que faz, como que descobre, né? Então aproveita, gente. Nós estamos fazendo essa conversa, né, Carlos? Porque é Novembro Azul, são roteiros... estou acostumado com o trabalho. É um mês para a gente falar especialmente do câncer de próstata, que não foi o caso que eu tive, mas de câncer e a relação desses tumores com a saúde masculina. Então, parte, assim como o câncer de mama, né, para as mulheres no Outubro Rosa, o câncer de próstata. Porém, tem outros tipos que vão se expandir, né? No meu caso, um tumor de testículo, enfim, pode atingir outros tumores que não são necessariamente ligados a gênero, né? Mas então Como é que foi essa descoberta? Cara, olha que curioso. Muitas vezes o tumor é indolor. Não só no meu caso, mas é indolor. Então tu começa a sentir quando ele está crescendo, tu sente um caroço, alguma dor, aí começa a ficar com febre, né? E no meu caso, eu já senti a expansão dele. Então eu tive um tumor de testículo e esse tumor ele cresce muito rápido e ele se expande, pelo que a gente chama, pelos linfonodos. E ele pode se alojar, por exemplo, perto do estômago, atrás, então ele não vai para dentro de nenhum órgão, né? Não costuma ir. Então ele cresce e começa a criar um corpo estranho entre os órgãos, que foi o que aconteceu comigo. Então eu comecei a ter dor nas costas. Obviamente, na meio de pandemia, eu achava, mas isso aí deve ser alongamento, cadeira, estou sentado em casa o tempo todo. Só que eram dores muito fortes, assim, de acordar de madrugada e assim, de chorar de dor e tentar alongar e botar gelo, bolsa quente, não passava dor. Sentia o quê? Tipo uma cãibra? É como se rasgasse o músculo, assim, como se pressionasse o músculo, assim. Então era uma dor... Acho que uma câimbra era leve perto do que eu sentia. Então ela apertava, porque dela também já estava pressionando o nervo, né? Ela estava, no meu caso, estava entre o rim, as costas e a bexiga. Então ele estava pressionando ali aqueles órgãos, já estava perto da aorta também. Então o meu rim já não estava funcionando tão bem, por exemplo. Não porque ele estava dentro do rim, mas porque ele estava pressionando o canal renal, né? Olha. E aí depois eu fazendo o exame em casa, eu não sabia, gente. Gente, existe exame de toque masculino, não é o toque retal, que é... Peraí, alguma coisa está errada aqui. Então ele vai, no caso do testículo, ele fica um pouco mais rígido, ele fica indolor, mas ele fica um pouco mais rígido. Então na região do epidídimo, né, que são aquelas veias, enfim, toda aquela parte do sistema reprodutivo masculino, ali se tu sentir alguma coisa que tá um grão, alguma coisa diferente, cara, vai no médico, porque a partir dali pode... Esse é o toque. Então vai fazendo. Se não sabe, cara, qualquer médico de postinho pode te ensinar a fazer. Então, mas eu vou marcar um urologista, se tu tiver condição, vai lá e marca. Se não, a gente tem que aprender a fazer assim como as mulheres fazem. Mas no teu caso foi através de dores, que você começou a sentir o que acontece, eu não sabia que também existia esse exame, encostei alguma coisa e falei, não, tá tudo certo. Por quê? Porque eu ando muito de bicicleta. Então, às vezes, eu sentia aquela dor e eu achava que era do impacto da bike, às vezes o cara subir e descer uma calçada. Quem anda de bike sabe que tu vive com um pouco de dor, né? E ali não doía tanto. Então, eu achava também que era por isso. Como era pandemia, o meu alívio era conseguir sair para pedalar, né? Então, eu saía sozinho, pedalava um pouco e voltava. Então, também teve esse aspecto, né? Quem anda de bike sabe disso. Então, como eu disse, né? Eu tive um não seminoma, característica ele assim, ele cresce mais rápido, mas ao mesmo tempo ele costuma reagir melhor às quimioterapias. A parte boa, né, se é que eu posso dizer disso, é que nesse caso não havia tantas diferenças de medicação. Então a medicação foi muito certeira. Para mim funcionou muito bem, né? Mas para outras pessoas acabou não funcionando. Tive um rapaz que ficou internado comigo, que 2 anos depois, ele sendo operado, o tumor dele pesava 3 quilos. Nossa! Né? Então, o mesmo tipo de tumor de testículo. Então, ele teve que abrir aqui assim, né? Ficou com sequelas. Então, ele ficou aqui, nessa parte de cima. Aqui, né? O dele formou mais perto do estômago. Então, assim, tudo ao contrário, né? Primeiro, o tipo de tumor que eu tive dá em homens de 15 a 23 anos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pensa na próstata lá, o cara vai fazer o exame retal a partir dos 40. Um cara com 15, que idade tu tem, nego? 20 não fazia nem ideia que isso existia, né? Então, assim, às vezes a gurizada que tá assistindo, cara, aqui, ó, encosta, pera, tem alguma coisa estranha, vou no médico. Não precisa falar pra ninguém se tem vergonha, cara, mas vai no médico, olha, eu tô com uma dor estranha. Pode ser torção, pode ser só alguma coisa incomum, né? Mas é um momento especialmente para a gurizada jovem, que está começando a lidar com sexualidade, né? Que está começando a entender o seu corpo. E aí acaba ficando com vergonha, às vezes não fala para namorada, não fala para ninguém e vai ficar com aquilo. Então é um índice muito alto, né? Tem homens de 23, 24 anos que tem isso. O que acontece, gente? Em geral, tem que fazer extração do testículo esquerdo. Né? Bom, resumindo, no meu caso foi o esquerdo. O médico me disse de maneira bem genérica que geralmente é o esquerdo. E aí o que acontece? No início tem uma baixa hormonal, óbvio, né?
Tu vai ter uma redução da produção de espermatozoides de 50%. Então tem uma questão ali de reprodutiva que tu precisa validar. Vamos lá. Nós estamos no Brasil inteiro. Esse é o jeito manezinho de falar. Alguém está estranhando essa situação. Ligeiro para ele começar ele iniciou com uma pergunta, já está indo lá para o final dela, acelerando. É porque é o jeito manezinho de falar. Então nós vamos tentar agora. Mas de gavar, querido. Vamos de gavar com o negócio aqui. Porque Cara, deixa eu te dizer uma coisa, a turma que está nos assistindo. Fomos nós em Floripa que criamos o áudio acelerado de WhatsApp, cara. Tu sabia? O cara veio para cá em Floripa, ouviu o manezinho falando, já saiu direto. Nós já falamos 1.5. E já acelerou de novo, né? Vamos lá com calma, então. Porque o Brasil e tem parte do mundo que está nos ouvindo também. Que nos entenda. Primeira coisa, como foi a tua reação em descobrir ter essa sensação? Qual foi a tua reação quando descobriu que tu estava com câncer no intestino? Ninguém está preparado para eu acho que eu estou com câncer. Você nunca acha que vai acontecer contigo. Primeiro, mas eu tenho talvez o cara assim fumava, ele teve um de pulmão, mas um cara 40 e poucos anos, comia direito, me exercitava, então assim, uma vida que me fazia muito bem. Um diagnóstico desse que eu fiz, né? Então ele derruba assim emocionalmente. Mesmo que o médico diga para ti na hora, gente, teu caso não é tão grave, tu é novo, né? Tem boa chance de cura com o tipo de tumor que a gente diagnostica em ti. Na tua cabeça, tu não fica racional assim, não, beleza, o médico disse e tal. Assim. É claro que o médico vai ser realista, mas o teu emocional fica completamente bagunçado ali. Como é que você fez aí para preparar isso? Para tentar se preparar para isso? Cara, eu tenho a sensação você procurou ajuda? Vou chegar lá. Inicialmente, é como tu tentar entrar na praia mole num dia de mar alto. Como é que é entrar na praia mole num dia de mar alto? Tu entra. É difícil sair. Tu toma a primeira onda na cabeça. Aí tu diz, porra, vou ter que sair. Quando tu tá te levantando da primeira, já tá vindo a segunda. E o mar tá te levando para dentro. O mar tá te levando para dentro. Para quem não conhece, gente, a Praia Mole é uma praia de surf aqui em Floripa, né? Uma praia já onde tem campeonatos mundiais de surf ali também. Então é uma praia de tombo, né? Então ali o negócio é complicado. E é mais ou menos assim que eu me senti, tomando uma vaca na mole, quando eu achava que a coisa estava melhorando, porque daí tu, de repente, assim, tu tá sendo operado, eu não sou um cara que frequentava hospital, mal ia para médico, de repente, uma coisa... E faz exame, vai não sei o quê, e em 10 dias tu tá sendo operado, daqui a pouco tu já indo pro CEPOM, assim, tu não tem nem tempo de processar aquilo, né? Mas ao mesmo tempo, tinha minha família estava muito perto, né? A minha namorada na época, a Helena, foi muito importante, uma chilena. Nos ajudamos muito em períodos importantes da nossa vida, então isso foi muito importante. Por um lado, a gente tinha uma dor familiar muito, muito pesada. Minha mãe faleceu de câncer alguns anos atrás. Então, para mim, naquele início foi, puta, cara, eu vou fazer a minha família passar por isso de novo. Então esse peso foi muito difícil para mim no começo, né? Eu imaginar que eu podia causar aquela dor para minha família, para o meu pai, que já tinha perdido a irmã assim, que tinha perdido a esposa. Minha mãe morreu quando eu tinha 19. Então mais da metade da minha vida estamos com isso. Então todo esse aparato, né, associado a uma palavra que é o câncer, que dependente disso a gente introjeta esse diagnóstico, foi muito pesado. E aí depois tu começa a encarar, tu começa a realizar o que está acontecendo. E aí eu vejo 3 coisas importantes. Tá bem amparado pelos médicos, isso não faltou em nenhum momento. A minha espiritualidade sempre foi muito forte, então isso também me auxiliou muito. Ter essa, às vezes, consistência. Tem gente que chama de fé, tem gente que vai para uma religião ou outra, mas enfim, a espiritualidade ajuda muito nesse processo. Questionou? Hã? Questionou? Não, de maneira nenhuma. Não... No momento que sentiu, questionou, por que eu agora, nesse momento, por quê? A minha questão é, para quê? E o que eu vou fazer com isso? Porque senão a gente se coloca numa posição meio, poxa, o que eu posso ter feito? Então, claro que em questões, dependendo da linha terapêutica que tu vai seguir, tu pode ir para questões mais profundas, né? Tem uma linha que se chama, questionada por alguns, se chama Nova Medicina Germânica, que vai tentar entender... Nova o quê? Nova Medicina Germânica. Alguns gostam dessa corrente, outras não, mas, por exemplo... o homem que descobriu, para ser bem sintético e não entrar em polêmica médica aqui, tá? Mas o homem que descobriu, que começou a desenvolver essa corrente, era um alemão, e ele teve um tumor de testículo alguns meses, acho que uma coisa assim, depois do filho dele morrer num acidente. E a mulher dele teve câncer na região, não sei se de ovário, enfim. Então, aquela dor para eles acabou gerando um tipo de tumor. Então, ele acaba associando
Nessa visão da nova medicina germânica, tá, gente? Específica. Alguma nova coisa que medicina germânica. Então tá, é isso. Então foi uma coisa que eu também, à época, me fez sentido e eu tentei buscar alguma linha emocional que fosse nessa direção. Então, escolhe e não deixa dizer para o teu médico ou para alguém da tua confiança o que tu está fazendo. Isso é muito importante. Às vezes é difícil admitir, vai ter muita gente que vai chegar para ti com algumas soluções, tu faz tal coisa, sei lá, toma isso, minha cunhada fez aquilo, e as pessoas têm a intenção de ajudar. Sim. Mas tu tá tão saturado às vezes, sabe? Tu tá assim em modo de sobrevivência. Então, faz a tua escolha, tenta, na medida do possível, respirar, te concentra em ti mesmo, porque às vezes, o que me ajudou quando eu estava lá nessa situação na minha família? Que é uma coisa meio óbvia. Eu falei, eu preciso ficar bom, porque se eu ficar bom por mim primeiro, vai dar tudo certo e minha família vai ficar bem. Então, o que parece meio egoísmo, na verdade, é tu olhar para as coisas que precisam ser observadas. Isso me auxiliou bastante naquele processo. Então, depois, Rodrigo, e aí? Eu fiz 24 sessões de quimioterapia em menos de 3 meses. Se tu fizer uma conta, eu fazia quimio segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias das 8h30 às 11h30 mais ou menos, e aí terça, quinta, terça. Então, o meu organismo, o pau, né? Não chegou a fazer rádio? Não, o meu tipo de quimioterapia não era... Desculpe, o meu tipo de tumor não envolve terapia. O que depende muito, obviamente, do tipo de tumor que a pessoa tem. Então, tem N variáveis, não sou, obviamente, especialista em medicina, mas no meu caso não era...